Bom dia, meus irmãos. Que dia precioso, um sol tão lindo raiando aí. Na manhã desse dia, Deus renovou a sua misericórdia para com nossas vidas. Um tempo bom para aproveitar um dia grande, um dia de verão. Tem gente que já está curtindo desde cedo, tem gente que já caminhou. E tem um povo santo que veio adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6, novamente. Vamos ler apenas 2 versos desse texto. Nós vamos iniciar uma conversa hoje. A minha oração é que o Espírito Santo vai conduzindo a semente ao seu coração. Abra seu coração para a palavra do Senhor. Abra seu coração para receber. E aquilo que for caindo aí, que bateu, sabe? Aquela coisa que precisa de iniciativa sua, uma decisão. Você vai anotando aí no seu coração e vai dizendo: Senhor, eu vou resolver isso. Porque senão você perdeu sua manhã aqui. Se você ouve a palavra não muda, ela condena. É isso? Então, que a palavra seja restauradora, no nome de Jesus. Versos 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Está na projeção. Vamos ler juntos? Estas estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Agora, para quem tomou café, vamos lá? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Que Deus fale ao seu coração, no nome de Jesus. Uma grande preocupação dos pais é o que ensinar aos filhos. É o que os filhos podem, aqueles que eles precisam, aqueles que eles devem receber de educação e de ensino. Por isso nós queremos saber o que eles estão assistindo na televisão. Nós somos pais zelosos, cristãos, que amamos a Deus, amamos os bons valores da família. Queremos saber o que eles estão vendo na televisão. Queremos saber o que eles estão assistindo no YouTube, o que eles estão vendo no Facebook, o que eles estão jogando, a conversa que estão tendo com os amigos, com os estranhos. Na escola onde eles estudam, queremos saber o que eles estão aprendendo lá. Queremos saber se estão ensinando coisas diferentes, coisas que vão marcar negativamente a sua formação, o seu caráter. Então nós temos essa preocupação, preocupamos com o método hoje que se ensina, com o conteúdo, com quem ensina. Então nós temos essa preocupação e devemos ter. Nos últimos anos, começou a surgir um movimento de destruição mesmo da criança, chamada, não vou tratar disso nesta manhã, de ideologia de gênero. E isso está sendo inculcado dentro das escolas, nas mídias sociais, a TV nem se fala, e nós precisamos ter aí atenção. Então são chamados de pontos de atenção. Olha, nisso aqui eu preciso ligar. O que a palavra de Deus diz sobre essas coisas? O que meus filhos estão aprendendo? As escrituras do Antigo e do Novo Testamento estão recheadas de princípios, de instruções aos pais e também aos filhos. Deus, Ele se importa verdadeiramente com o que se ensina dentro da família.
às vezes nós vamos levando a coisa à bancarrota, mas Deus se importa. É por isso que Ele deu textos como este, que são ordenanças, são ordens. Então não são para serem discutidas, são para serem cumpridas, aprendidas, ensinadas. O que ensinar então aos nossos filhos? O que as Escrituras têm a ensinar a respeito do ensino, da educação? E o que se ensinar? No Antigo Testamento, alguns textos eu separei aqui sobre a educação de filhos. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 19, Deus chamando Abraão e dizendo o seguinte: olha, porque eu o escolhi para que ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. É isso que é para você ensinar para os seus filhos, Abraão. É o que é justo, são valores. A confiança de Deus em Abraão não foi baseada na experiência deste homem como pai. Deus, como Pai superior, está dando a ele as prerrogativas do que ele deve fazer, não é a experiência, não, é a experiência dele com Deus. A experiência dele com Deus. Ele precisava conhecer a Deus e ensinar o que Deus estava soprando no seu coração. E só assim ele poderia ser um pai de grandes nações. Moisés, ele praticamente resumiu aí a vontade de Deus. E Moisés estava nas últimas semanas de sua vida, ele resumiu essa vontade de Deus nesse texto que nós lemos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você tem que se encher delas. Isso tem que tomar forma aí dentro. Seu modo de viver, de crer. Eu tenho sempre dito que nós não podemos viver pelo que nós sentimos, é pelo que nós cremos. Isso tem que entrar no coração. Isso tem que convencer as nossas vontades. Aqui a ideia é de vontade, a vontade de Deus acima da nossa vontade, que é bem problemática. Diz que estas coisas tu vai inculcar, você vai cortar, abrir, colocar dentro, fechar e costurar. Ou seja, tem que pôr lá dentro. Use todos os modos, os métodos, história, ilustração, o testemunho, o exemplo, o ensino, de todas as maneiras, que tu inculcarás a teus filhos, vai falar delas, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, tudo que você for fazer a respeito do reino de Deus, seus filhos precisam ver. Como é que você ora? Como é que você ama a Deus? O que você faz? Participando da ceia do Senhor, tem que explicar para eles por quê. Sabe, os ritos, diz que tem que ensinar. Teus filhos vão perguntar: que rito é esse, pai? Olha, meu filho, nós éramos pecadores, estávamos mortos nos nossos pecados, escravos do pecado. Deus, de maneira generosa, nos tirou de lá, graciosa. Então, quando nós passamos pelo batismo, é sinal de que nós saímos do mundo para falar sobre o rito. Quando nós tomamos a ceia, é porque Jesus morreu por nós. Aqui fala do corpo dele que foi transpassado. O vinho fala do sangue que foi derramado, do amor de Deus por nós. É por isso que nós participamos da ceia, porque nós temos vida em Cristo hoje, nós que estávamos mortos. É assim que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Eles precisam perguntar. Eles precisam perguntar. Um dos musicistas da Bíblia, Asaf, que foi um dos salmistas, escrevendo o Salmo 78, 3 e 4, diz assim: olha, o que ouvimos, então é o que nós recebemos, o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos.
diz ele, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Tem que falar do que Deus é e do que Ele faz. E do que Ele pode fazer. Tem que contar as gerações vindouras. Amados, a geração mais importante da igreja é a que está surgindo. É a que precisa ser oportunizada para o Evangelho. Isso significa que o nosso orçamento da igreja deve ser uma inversão daquilo que muitas vezes nós temos investido. Pensa numa família, uma casa. Se eu pensar na minha casa, por exemplo, hoje onde os recursos vão da minha casa? Eu invisto mais hoje financeiramente nos meus filhos. Qualquer coisa é qualquer coisa para mim hoje. É comida, é roupa, é qualidade de ensino, é o plano de saúde, não é isso? O que eu puder investir neles, e eu não vou ter lucro nisso. É o meu dever, como pai. Investir nos filhos. Onde deve estar o investimento, por exemplo, da igreja? Abrindo um parênteses aqui na nossa conversa. Exatamente nos setores mais baixos, chegando na juventude. Sabe por quê? Porque muitos de nós, meus irmãos, já não temos muita coisa a mais para fazer, a não ser investir. Você vai falar assim, já não tem tanto vigor, já não consigo ir em todo lugar, já não tem tanta disposição, mas Deus te deu o cheque. Pague, abençoe a juventude, é um ministério. Precisamos investir na juventude. A estrutura física da igreja, ela tem que se mover em torno dos que estão chegando, dessa próxima geração, dessa geração que está nascendo. Sabe por quê? Porque nós já vamos chegando um momento da nossa vida que não temos mais o vigor para continuar a obra do Senhor. E se nós construímos uma igreja para velhos, a igreja morre, nós morremos e acabou. Entendeu aí? É por isso que você investe nos seus filhos, para que eles cresçam, eles tenham todas as estruturas possíveis, para que a coisa se perpetue. Assim são os valores, precisam ser inculcados desde infantes. O livro de Provérbios está recheado de ordenanças a respeito do ensino prático dos pais para com os filhos, dos filhos para com o que os pais ensinam. Vamos considerar alguns versículos aqui. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conheceres o entendimento. Está dando uma ordem aqui. O filho precisa estar atento ao que o pai está ensinando. Então tem que ter alguém que esteja ensinando. Senão não tem como ninguém aprender. Se o pai não está ensinando, como é que o filho vai ter ouvidos, sentidos para receber? Ou se o pai, a mãe está ensinando o que não deve. Na sexta-feira, eu falei aqui no culto bebê, em palavras rápidas, aquele texto ensina a criança no caminho em que se deve andar. Então tem um caminho que deve andar e tem outros que não devem andar. Então é no que deve andar que ele tem que ensinar. Capítulo 4, versículo 20, Provérbios. Está aí o texto, vamos ler juntos? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Agora, são os pais, no sentido de ser filho de Deus, atentando somos nós, ao que Deus nos ensina. Provérbios 6:20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixa a instrução de tua mãe. Relação carnal novamente. O que pai e mãe podem ensinar e que os filhos precisam receber. Diz que tem que guardar
e diz que não pode deixar. Então tem que receber, isso tem que fazer parte da prática para a vida inteira. São valores, que não são valores, são valores maiores. Provérbios 10:1. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Realidade que nós temos visto nesses dias. 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Filhos que prestam respeito, que ouvem, que recebem, que dão atenção, que têm interesse ao que os pais ensinam, são filhos mais felizes. O contrário será uma tristeza para o lar. Provérbios 22:6. Vamos lá, ensina a criança. Então o Antigo Testamento está cheio de textos falando sobre ensinar, instruir. Seja na forma de ordenança, ou seja na forma de lembrança, de princípios, de valores, de sabedoria, como está em Provérbios. O que ouve, o ensino, vai se dar bem. Aquele que não presta atenção, aquele que não está nem aí para o que está sendo ensinado, vai ter problemas. Aquele pai que ensina estará fazendo o que é correto. Aquele que deixa de ensinar será responsabilizado pelo Senhor. No Novo Testamento, o que o Novo Testamento fala sobre isso? Alguns textos sobre essa importância de instruções aos pais. Paulo comentou sobre a fé que Timóteo teve, né? A fé de Timóteo estava baseada numa estrutura familiar. A avó passou para a filha, que passou para o filho. Eunice, Lloyd, chegou em Timóteo. E diz o texto, capítulo 2, versículo 2 Timóteo 1:5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Então ali não houve omissão, houve ensino, houve modelo, houve uma referência. É a ideia de ensinar a criança no caminho que se deve andar. Então podemos dizer que Timóteo foi um privilegiado. Nós, quando batizamos nossos filhos, é um privilégio dos pais crentes conduzi-los nas santas veredas da cruz, para que eles vão aprendendo, conhecendo, aprendam a amar a Deus, tenham experiências deles com Deus, diferente dos filhos dos ímpios, que muitas vezes só vão receber o Evangelho no final da vida, quando já não tem nem utilidade quase no reino. Os nossos filhos, é um prêmio, um privilégio deles serem extremamente importantes no reino, serem úteis no reino de Deus, servirem com seus dons e talentos, edificarem vidas, permanecer num lugar protegido, seguro, que é o rebanho do Senhor Jesus. O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 4, diz assim: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina, ensino, padrão, conduta e instrução. Como é que se deve criar os filhos? Mão firme, presente, modelo, com instrução. Não é deixar criar filhos de maneira anárquica. Deixa como está para ver no que vai dar. Talvez seja a situação brasileira hoje. Filhos que não conhecem e não respeitam seus pais, não respeitam a nação, não respeitam a bandeira, não respeitam autoridades, não tem referência. Ao invés de desejarem serem polícia, eles querem ser ladrão.
Valores invertidos. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 12. Nós temos uma dificuldade de fazer isso nessa sociedade, aprovando leis e mais leis, dando os pais, e muitas vezes nós vamos aceitando valores do inferno ao invés do que Deus nos ensina em sua palavra. Está aí, a partir do versículo 4, diz o apóstolo que escreveu aos Hebreus: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É assim que Deus trata. Deu para entender aí? Deus corrige. A palavra açoitar aqui é corrigir com vara. Verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não sois filhos. Se não há correção, se você não corrige seus filhos, você não os tem como filhos. Eles são bastardos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Sem ensino, sem disciplina, sem correção, ninguém se santifica e nem se aproveita, se perde. Se perde. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. A Bíblia inteira enfatiza aí a importância da educação pelos pais aos filhos. Não é fácil instruir, não é fácil, é uma árdua tarefa, é uma missão que Deus nos dá, cuidar de filhos, educar filhos, mas nós não podemos negligenciá-la, nós precisamos ser operosos nessa missão. Eu separei aqui algumas questões que são de suma importância a nós pais, pelo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, e aos filhos o que eles precisam aprender. Então, se você está aqui, você é filho, a palavra é para você. Se você é pai, a palavra é para você. Eu quero refrescar a sua mente esclarecida, que você já conhece, você já ouviu. Você pode estar ignorando, não dando devida atenção, devido valor, agitado, com a mente agitada pelo pecado, muitas vezes perdemos os referenciais e o padrão de Deus no ensino. Alguns princípios que são bíblicos. Primeira questão que devemos ensinar aos nossos filhos e que eles precisam entender. Nós pais precisamos ensinar e nós filhos precisamos aprender. Primeiro é respeitar a autoridade. Dentro da instrução aí, respeitar a autoridade. Vivemos num período onde as pessoas estão colocando o dedo na cara da polícia, das autoridades, enfrentando, esquecem que elas foram colocadas ali por Deus. É como se colocasse Deus na parede. Deus admoesta através delas. Deus pune através delas. Toda autoridade foi instituída por Deus, seja para o nosso bem ou para a nossa correção.
A Babilônia nunca foi uma maldição para a nação de Israel. Foi a vara de Deus. A vara de Deus. Se não receberam o ensino, a instrução, não obedeceram, quando nós saímos do padrão da obediência, a vara sempre será necessária. Precisamos aprender a respeitar toda autoridade. Toda autoridade é absolutamente divina, ainda que seja humana. É Deus que permite. Porque senão nós estamos negando a soberania de Deus, de que Deus não é Deus, de que não governa as circunstâncias, as pessoas e seja o que for. Estamos dizendo que o mundo está um caos e que não há Deus. Os ímpios pensam assim. Estamos rebaixando os valores do reino de Deus. Precisamos compreender a ideia de um ser espiritual e invisível, que governa todas as coisas, que institui autoridades, valores e que cobra. Quando a criança aprende a respeitar a autoridade da mãe e do pai terrestre, é um passo importante para ser submisso a Deus. Mas se filhos não respeitam os pais, os quais eles veem, como vão se subjugar diante de Deus, vão se quebrantar diante de Deus, será uma geração obstinada e rebelde, porque não se sujeitam aos seus pais, não respeitam a autoridade dos pais. Então, o princípio da autoridade deve respingar em diversas figuras de autoridade. É o professor da escola que precisa ser respeitado, é o patrão, é o gerente, é o supervisor, são os oficiais do governo, são os guias espirituais, os pastores, os líderes da igreja, precisam ser respeitados. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 13. Vamos ler do verso 1 ao 7, está aí? Vamos lá? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz. Queres tu temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito e a quem honra, honra. Todas as autoridades são constituídas por Deus. Irmãos, poucos homens passaram pela experiência do apóstolo Paulo, de ser abusado pelas autoridades.
foram acima, puniram. Ele era um cidadão romano, foi fustigado com vara, foi açoitado várias vezes. Ele não podia ser assim, ele precisa passar pelos processos formais, naturais. Mas mesmo assim, ele conhece os valores do reino, que são valores acima dos valores humanos. Ele está dizendo, tem que respeitar a autoridade. Vivemos numa sociedade que os valores estão ficando invertidos. As pessoas publicam nas mídias sociais o que querem e defendem direito, liberdade de expressão. Toda liberdade boa é aquela que é vigiada. Não vigie seu filho, você vai perdê-lo para o mundo, para as drogas, para a prostituição, vai perdê-lo. Liberdade sem cerca não é liberdade, é libertinagem, é pecaminoso. Deus não se agrada, é por isso que Ele colocou-nos na cerca da sua lei. Ele nos deu valores. E caminhamos bem quando caminhamos dentro das demarcações de Deus. Quando nós nos aventuramos fora dela, apanhamos, sofremos. Fomos chamados para a obediência, para respeito. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro 2, 13 e 14, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Versículo 18, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Quem está escrevendo é um pastor que ama o seu rebanho, que vivia forte perseguição, vendo a igreja sofrendo, mas ele não se maquiou pela pressão. Ele escreveu que era bíblico. O Espírito Santo inspirou, tem que obedecer, tem que respeitar. Capítulo 3, versículo 1 e 2, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, respeito em todas as faculdades, todas as áreas. Ainda o escritor de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Precisamos obedecer todas as autoridades, respeitar. Filhos precisam aprender a respeitar os pais, respeitar as pessoas mais velhas, respeitar professores, respeitar autoridades em todos os seus níveis. A igreja caminha bem quando nós caminhamos no caminho da obediência. Pais precisam ensinar os filhos a respeitar. Quando cumprimentar as pessoas, olhar nos olhos, estender a mão, dar bom dia, boa tarde, boa noite, pedir a bênção dos avós. Nós estamos perdendo, meus irmãos, a diplomacia. Os filhos entram e saem, acordam, nem dão um oi para os pais. E nós vamos aceitando isso como normal. Quando o filho apronta, e a igreja precisa tratar disciplinarmente, os pais querem proteger. Cuidado, ele precisa ser tratado porque ele é um pecador. A sua mão achando que está protegendo, você está trabalhando, é para Satanás. Ele precisa de vara, vara é para correção. Ele tem que aprender a respeitar valores, princípios. Ah, mas nós levamos as coisas assim. Quando é no outro pode, na nossa casa não pode. Deixe de usar a vara e verá como seu filho se sairá. Pague para ver. Pague para ver. Nos últimos anos acabaram com as nossas forças armadas, desmoralizaram a polícia
e a desgraça que a nação está vivendo. Falavam que a ditadura machucava, matava. Mas quem falava que a ditadura não prestava, eram aqueles que tomaram o governo agora e destruíram a nossa nação, e levou a nação para essa vergonha que agora. Você conhece algum general rico? Pesquise. Porque ele aprendeu a temer a autoridade, a respeitar, a ter valores. Um povo sem valor se vende. Se vende. Segunda questão que devemos ensinar, e que os filhos precisam aprender: reconhecer limites e consequências. Reconhecer limites e consequências. É preciso saber que tem cerca, e que se ultrapassar a cerca, vai sofrer as consequências. É lamentável que tem poucas paradas hoje para quem ultrapassa a velocidade. Do guarda ter que parar, repreender. Nós precisamos copiar os americanos, que o sujeito tem que ir num tribunal, porque ele está mandando a 150 por hora. Tem famílias ali, todos que estão nos outros carros, que estão correndo risco. Um maluco de um menino, poucos dias, matou a mãe e uma criança, uma tia e uma criança, aqui em Santos, num lugar que não dá para você andar 40. E como os pais têm dinheiro, porque ele é de menor e já ganhou um carro, mais um que vai para a estatística, porque vão tirar ele da cadeia, é de menor. Não há responsabilidade, não há limites. Estou usando um exemplo. Não vai responder. Precisamos ensinar e precisamos aprender a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Faz algo errado agora, acha que joga debaixo do tapete, que Deus não vai ver. Opa! Negligencia a educação dos seus filhos, você vai ver se Deus não vai te cobrar. Vai cair da cadeira. A Bíblia fala de um sacerdote que falava com Deus, que tinha experiência com Deus. Através dele, Deus levantou um grande profeta para a sua época. Mas Eli vacilou no ensino a Hofni e Finéias, seus filhos. E os seus filhos trataram as coisas de Deus de maneira banal. Morreram fulminados na presença do Senhor. A notícia chegou, o pai caiu da cadeira. Deus amaldiçoou Eli, a sua geração. Acabou, não tem nem descendente. Consequências. Reconhecer limites e consequências. Provérbios 29 diz assim: o que semeia a injustiça cegará ou colherá mais. O generoso será abençoado, mas o que colhe injustiça vai colher algo ruim. Provérbios 19:18, o que ensina que a desobediência precisa ser castigada, diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança. Põe limites. Põe limites. Responsabilize-o. Fale das consequências. Está mexendo? Tem hora que você tem que deixar machucar. Eu avisei. Tem hora que você tem que forçar para dar uma agulhada. Eu estou te falando que vai machucar. É ensino, tudo é ensino. Nós não estamos criando ovos, estamos criando filhos. Filhos. Tem pais que estão criando meninos como meninas. E tem pais que estão criando meninas como meninos. Não há regra, não há limites. Provérbios 23, 13 e 14 ensina que a correção com a vara para preservar a vida é para salvar do inferno. Diz aí, vamos ler juntos? Não retires da criança a disciplina,
Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Louvado seja Deus, porque eu fui fustigado com vara. Não dói hoje. Mas era Deus trabalhando na minha vida. Não é para bater, para matar, mas tem que corrigir. Tem que corrigir. Aí eu converso. Vai conversando. Se você vê, na conversa você vai resolver. A conversa é quando há obediência. Fugiu, correção. Correção. Nós estamos sendo punidos que nós não podemos usar vara. Nós não obedecemos o Estado, obedecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a carta magna do crente. Acima da Constituição brasileira está a minha Bíblia. O que ela me ensina, eu faço. Se eu tiver que sofrer consequências, porque eu estou fazendo segundo as Escrituras, louvado seja Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. As leis desse mundo eu tenho que obedecer enquanto elas estiverem sujeitas à lei de Deus. Mantenha o princípio, porque amanhã vão aprovar que você tem que fazer seus filhos virarem gays. Se eles não forem, não vão ser cidadão mais. Deixe de ser cidadão. É isso que você vai obedecer? Não. Enquanto não contrariar as Escrituras, obedeça. Se contrariou, fique com as Escrituras. Morra por isso. Não se acovarda. Não se acovarde com a pressão da opinião que não é nem pública brasileira, de alguns que falam que é opinião pública, que aprovam leis de minorias para esmagar os valores da família. Os valores do reino de Deus estão acima de tudo isso. Provérbios 15:10. A falta da disciplina leva à morte. Diz assim, disciplina rigorosa há para o que deixa o caminho, ou a vereda, e o que odeia a repreensão vai morrer. Quem não quer ser repreendido, ser corrigido, vai pagar muito caro. Não vai ser forjado segundo a vontade de Deus. Domingo que vem nós vamos continuar conversando sobre ensino. Em nome de Jesus. Temos que conversar sobre isso, meus irmãos. A realidade em que nós estamos vivenciando é lamentável. Nós, como pais, precisamos entender que Deus nos chama para sermos pais, não bananas. Mães de verdade, pais de verdade, filhos de verdade, que amam a Deus, que amam a sua palavra, que precisam ver o amor de Deus na correção dos pais, o zelo, para jamais sermos omissos. A Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus que vacilaram na educação dos seus filhos. Davi perdeu a casa inteira. Homem segundo o coração de Deus, no templo, um desastre dentro do lar. Não havia limites. Os filhos não o respeitavam. Na verdade, virou um bacanal dentro da sua casa. Deus está dizendo que você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e mesmo assim perder sua casa, porque você foi irresponsável com o que Deus ensinou. Quando nós lemos lá, Paulo escreveu a Timóteo, diz assim, toda escritura inspirada por Deus, preste atenção que o texto diz que é toda, não é só uma parte. Obedecer uma parte só não é bênção, tem que obedecê-la toda. Talvez Satanás está dizendo para você, uma parte da escritura é inspirada por Deus, mas o que Deus diz sobre sua palavra é, toda a escritura é inspirada por Ele, e é útil para o ensino, para repreender, para corrigir. Para quê? Diz o texto, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem que ser toda.
nunca uma parte só. Que Deus nos abençoe nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, eu queria convidar você a orar. Orar por sua casa agora. Ora pelos seus pais. Se você ainda tem os vivos, se você não tem, agradeça a Deus por aquilo que eles fizeram na sua educação, aquilo que eles falharam, perdoa. Peça a graça do Senhor para você não errar nos mesmos caminhos. Você não tem corrigido seus filhos, achando que isso é amor. Isso não é amor. Peça perdão ao Senhor. A palavra de Deus é sua baliza, não é o que você sente, é o que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus. Pai de amor, nós te louvamos nesta manhã. Nós temos, ó Deus, uma tarefa tão difícil, tão difícil. Só vamos consegui-la cumprir, ó Deus, na dependência do Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, consoante a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a guardar a Tua palavra no nosso coração e fazer da Tua palavra a baliza para as nossas decisões, seja para aquilo que nós vamos aprender, seja para aquilo que nós vamos ensinar, e que nós possamos ser bons pais e bons filhos para a glória do Senhor. Vá aplicando essas verdades, esses valores em nossa vida, no nosso coração, no nome do Senhor Jesus, despertando-nos, ó Deus, para sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, não aquilo que nós achamos, aquilo que às vezes nós até queremos ser, o tipo de filho, o tipo de pai, mas aquilo que o Senhor nos chamou para ser, para a Tua glória, que sejamos encontrados em obediência, no nome de Jesus, que essa palavra produza, ó Deus, mudança em nossas vidas, lembranças, a mente esclarecidas. Se há omissão, ó Deus, que seja um tempo, ó Deus, de corrigir rotas. Não nos permita negligenciar, nos desperte, Senhor. Aviva a Tua obra em nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um recado aí para dar. Passa a palavra para o presbítero Cleito, secretário, depois ele